Fala RH, tudo bem? Queremos te contar a história da Benê, que é líder de recursos humanos na empresa X. Sabe, a Benê está super preocupada com os resultados da sua área. Notou um aumento de faltas e atestados, além de uma rotatividade acima do normal. E para piorar, está passando mal com um reajuste gigantesco do seu plano de saúde empresarial. Mas como resolver tantos problemas de saúde corporativa? Não é qualquer corretora que te entrega tantas soluções, não é mesmo? Ah, chegou em boa hora para conhecer o ecossistema LAC 44. Ela redesenhou seu plano de saúde, ofertando o melhor mix entre rede credenciada e cobertura, agora adequadas para necessidades pessoais e regionais das suas filiais. E através do programa de gestão de absenteísmo, consegue identificar cada colaborador, checar o diagnóstico de saúde, validar ou rever o afastamento adaptando a rotina do colaborador e reduzindo os custos com a ausência. Agora, com tudo integrado, Benê conta com gestão do seu plano de saúde e da medicina ocupacional com um único fornecedor, contando com suporte em saúde ocupacional que captura as informações dos exames periódicos, selecionando colaboradores elegíveis ao cuidado coordenado da APS. Com atenção primária à saúde, a Benê consegue tratar da saúde dos seus colaboradores antes mesmo deles desenvolverem problemas graves de saúde, monitorando seus exames e estado físico, evitando que ele use o plano de saúde desordenadamente ou vá parar num pronto-socorro. Agora, a empresa X enxerga claramente uma redução no seu sinistro, reduzindo muito o percentual de reajuste do plano de saúde, agora sem surpresas desagradáveis no ano seguinte. Com tanta redução, a Avenida X melhorou o mix de benefícios para o colaborador, adicionando plano odontológico e seguro de vida. E não podemos deixar de falar da saúde mental dos colaboradores, já que agora a Benê conta com um programa dedicado a tratar do emocional das suas equipes, com rotas de conversa e linha direta para acolhimento em situações de vulnerabilidade. E para evitar que os colaboradores não percam tempo se deslocando para clínicas, inaugurou um ambulatório de saúde integrada para exames de saúde ocupacional, fisioterapia, saúde emocional e telemedicina. E para ficar ainda melhor, todos os colaboradores que não têm plano de saúde podem contar com um serviço de assistência médica por telemedicina com mais de 30 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com preço super acessível e desconto em folha. É isso! A Benê entendeu que ter um ecossistema de soluções conectadas trazem visibilidade, integração e reduzem os custos. A gestão estratégica de benefícios associada à saúde ocupacional permite uma visão ampla dos riscos, facilitando a análise do sinistro, separando os grupos prioritários, sejam hiperutilizadores ou beneficiários de alto custo. Por isso, faça como a Benê, solicite uma demonstração do que o ecossistema do Grupo LAC 44 pode fazer pela sua empresa e pela saúde dos seus colaboradores. Bom, pessoal, esse foi uma breve apresentação do que é o nosso ecossistema de saúde, que é o ecossistema LAC 44, que hoje ele é composto por 4 empresas: a saúde da gente, que tem telemedicina, telepsicologia, a atenção primária à saúde, que é onde ele explica tão claramente nesse vídeo, né, que é o programa que cuida da pessoa, não da doença, com olhar integral e contínuo. Temos a Quera, que é uma plataforma de saúde white label para você implantar nas suas clínicas, nos seus serviços de saúde. Temos também a Ônima, que também faz saúde ocupacional de forma remota, e a Bencorp, que é a nossa consultoria de benefícios, medicina ocupacional, gestão de riscos e sinistros. Então, você pode tratar conosco, né, estar conosco quando você precisar, que estaremos aqui como um time para cuidar da sua empresa, do seu colaborador. Vamos para mais... Seguimos.
Bom, pessoal, finalmente estamos aqui. Quero agradecer a presença de todos que estão conosco nessa tarde. Eu sou a Laís, atualmente eu estou à frente da coordenação da atenção primária aqui no Grupo Saúde da Gente. E junto com o time, né, que é a Jaqueline, nossa nutricionista, a doutora Luri, nossa médica de família, nós vamos ter o maior prazer de apresentar para vocês esse tema do ciclo das mulheres, né, além dos mitos e como cuidar da nossa saúde em todas as nossas fases de vida. Fiquem à vontade para fazer perguntas, seja pelo chat, seja ligando o microfone, que eu vou estar à disposição junto com as meninas para seguirmos, tá bom? Bom, vou passar a palavra para a doutora Jaqueline e seguiremos na sequência. Boa tarde a todos, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e vou me apresentar um pouquinho, então, sou nutricionista há 15 anos, estou desde 2023 com a saúde da gente, tendo a oportunidade de cuidar um pouquinho da saúde de muitos colaboradores, não parei para contar quantos, atendi desde 2023, mas estou aqui e desde o início eu já tenho essa questão da saúde da mulher, porque desde o início da minha profissão eu já fiz aprimoramento em alguns locais, como o Centro de Referência da Saúde da Mulher, né, que é o Pérola Byton, então já estive aí, e hoje estou dentro de uma clínica de estética, então 99% dos meus pacientes são mulheres. E então vamos falar um pouquinho do que eu passo, do que os pacientes relatam também, um pouquinho da minha experiência. Certinho, agora vou me apresentar. Meu nome é Luri, sou a médica aqui da atenção primária da Bencorp. Eu já trabalho aqui desde 2021, sou formada na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo. É um tema que eu gosto muito. Eu acho que, por ser mulher, a gente sempre cresce com inúmeras dúvidas e tive a oportunidade de ir para a área da saúde, mesmo assim a gente ainda tem dúvidas, então eu acho que nunca é tarde para a gente aprender um pouquinho, te perguntar, não quero que vocês fiquem com vergonha de fazer nenhuma pergunta, e aí a gente vai falar sobre esse tema super legal aí, que são as fases hormonais da mulher. É isso. Vamos seguir. Certinho. Então, aqui eu coloquei um gráfico para vocês. Assim, não quero tornar essa palestra complexa. Eu, pelo menos, né, que sou da área da biológica, quando eu vejo o gráfico eu já assusto. Mas é só para a gente entender quais são os hormônios que eles são, assim, essenciais para a menstruação, né? Porque a menstruação é aquela primeira fase ali onde os hormônios afloram na mulher e começam ali fazer a sua mágica, né? Primeiramente, a gente vai pensar, tá, Doc, mas está falando o que é hormônio, né? O hormônio, eles são substâncias químicas que são produzidas por glândulas que estão espalhadas pelo nosso corpo, órgãos também, né? E eles servem para regular o nosso corpo, o nosso humor, reprodução, metabolismo. Então, eles servem para ser ali, são os soldadinhos do nosso corpo para que o nosso corpo funcione bem, né? Então, falando aí da nossa primeira fase hormonal mais marcante no mundo das mulheres, na vida das mulheres, é a menstruação. Então, a gente vai ter aí o GNRH, o FSH, o LH, o estrogênio e a progesterona. São esses nomes feios, mas que talvez vocês já tenham ouvido falar, às vezes vocês já precisaram dosar isso na vida de vocês, né? Então, eles são os hormônios de principal envolvimento ali na menstruação, né? E qualquer desequilíbrio dentre esse hormônio, a mulher vai sentir, né? A gente vai ter alguma alteração ali na nossa menstruação que vai falar, opa, isso não tá certo. Aí pode passar um slide. Certinho, então eu coloquei mais ou menos aí para a gente entender, né, qual que é a... Opa, passou mais de um? Acho que passou mais de um. Isso, certinho. Coloquei aqui os hormônios que eu já havia falado para vocês para explicar mais ou menos o que cada um faz, para a gente poder entender, né? Porque às vezes a gente vai ver aquele pedido ali, né, na nossa guia de exame, tem médico que a gente vai, pede um monte de exame, a gente já não sabe o que está pedindo. Então, pelo menos se a gente olha, entende um pouquinho, dá para a gente questionar, entender um pouquinho melhor aquilo que está
sendo falado ou feito para a gente, né? Então, a gente vai começar com o GNRH, né? Por quê? Ele é produzido no cérebro. Tipo, nossa, cérebro? Sim, o nosso cérebro, ele conversa ali com o nosso corpo como um todo. E aí, qual que é a função do GNRH? Ele vai avisar a hipófise, que é um lugarzinho que tem no nosso cérebro, para falar, olha, libere corpo, o LH e o FSH. Talvez se tem alguma mulher aí que já suspeitou se está na menopausa ou não, ou se está na menopausa, já dosou esses hormônios aí. Mas mais para frente eu vou explicar como eles se encaixam na menopausa, tá? Aí vamos falar um por um na questão da menstruação aí, que seria o nosso primeiro grande evento hormonal. O FSH, ele é produzido na hipófise e ele vai ajudar no crescimento dos folículos, né? Que são as estruturas que contêm os óvulos, que são os óvulos ali que vão, né, juntar com o espermatozoide para formar um bebezinho quando a gente está grávida, né? E também, né, o FSH, ele vai ajudar na produção do próprio estrogênio, né? Opa, tudo certinho aqui, estou recebendo umas notificações. Certinho. Aí, o LH, né, que também é aquele hormônio que o GNRH fala, hipófise, libera. Para que o LH serve na menstruação? Justamente para causar a ovulação, que é quando o nosso óvulo sai ali e tem a oportunidade, ou não, de encontrar um espermatozoide, né? E quando ocorre a ovulação, né, ou seja, a liberação desse óvulo, ele se transforma num folículo, né, que a gente vai chamar de corpo lúteo, que vai produzir a progesterona, né? Aí a progesterona também é outro hormônio aí que eu falei para vocês. E o que que ela vai fazer, né? Ela vai preparar o endométrio. O endométrio é como se fosse a casinha, é como se fosse o cobertorzinho dentro do útero que o útero prepara para receber um bebê, né? O endométrio é aquilo que, quando a gente não engravida, ele se desfaz e se transforma ali na menstruação, né? Então, assim, acaba que o nosso ciclo menstrual é toda uma preparação para o corpo da mulher receber um bebê. E aí, se a gente não recebe, se a gente não engravida, no caso, aquilo tudo é desmanchado para novamente ser feito de novo. Eu acho que eu deixei por último o estrogênio, né? Ele também é produzido ali nos folículos ovarianos, né, que é essa fase anterior à formação do óvulo, e ele que vai produzir esse endométrio que eu acabei de falar também, né? Então, digamos assim, que o estrogênio produz a progesterona prepara, é mais ou menos assim, como se o estrogênio preparasse o cobertor e a progesterona esticasse ele ali no nosso útero para receber um possível bebê. Então, é mais ou menos isso, assim, que esses hormônios atuam na menstruação. Para a gente perceber, né, que, por exemplo, um hormônio não faz uma coisa só, porque eu estou falando disso na menstruação e já dei um spoiler que lá na frente eu vou falar na parte que a gente tem aí do climatério, menopausa e tudo mais. Aí, pode passar, por favor? E aí, falando da nossa temida TPM, né? Por que que a gente coloca TPM e transtorno disfórico pré-menstrual? Porque a TPM são os sintomas mais normais que todas nós mulheres temos, mas quando tem mulheres que são elas são mais suscetíveis, né? Mais facilmente alteradas pela questão hormonal ali, que vocês viram que durante o ciclo menstrual, né? Forma todas aquelas ondas, uma hora sobe, outra hora baixa, vários hormônios ali. E aí, quando a gente já vai falar de transtorno, é quando a TPM se torna algo que interfere tanto na vida da mulher que a gente já não vai mais caracterizar como TPM, sim transtorno disfórico pré-menstrual, que inclusive é uma área até de especialização da psiquiatria, né? Tem mulheres que sofrem essa fase pré-menstrual, que elas precisam acompanhar também com o psiquiatra, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que TPM não é frescura, não é nada disso, né? Eu acho que só nós mulheres sabemos aí como é difícil, se tem algum homem assistindo a palestra, espero que fique aí o recado, né? Então, vamos lá, quando a gente está de TPM, né? Eu acho que eu nem precisaria ter colocado isso aqui, porque toda mulher sabe, em menor ou maior
quantidade, a gente vai ficar irritada, a gente vai ficar ansiosa, a gente vai chorar. Uma hora a gente vai chorar vendo a propagandinha do cachorro, outra hora a gente vai chorar de raiva, a gente vai chorar de emoção, a gente vai ficar mais cansada, a gente vai ficar inchada, o seio vai ficar meio dolorido. Tem mulher, principalmente quem tem enxaqueca, fica com muita dor de cabeça, tem as crises de enxaqueca, né? Principalmente antes da TPM ou até durante todo o período menstrual. A gente fica com mais apetite, às vezes até principalmente querendo comer mais doce, né? Não sei se vocês têm isso, ou algum alimento específico, enfim, que você goste bastante, né? E espinha, né? A gente começa a ter bastante espinha também. Pode passar? E aí, só uma provocação, quando você fala, né, que a gente fica com mais fome, querendo comer algumas coisinhas, né, que a gente, que é mulher, sabe que não é uma alface, não é uma maçã que a gente quer comer. Sim. Quero depois ouvir, né, de vocês, da Nutri também, o que que a gente pode comer, o que que a gente tem vontade, o que que pode substituir, porque a gente sabe que a gente vai passar por isso, né? Exatamente, exatamente. Pode passar um slide, deixa eu ver se eu não estou aqui. Certo, então, né, aqui também, né, já tinha até falado no slide anterior da questão do inchaço, dor de cabeça, enxaqueca, cólica, né, que eu acho que talvez seja o maior dos sintomas aí que a gente vai sentir, como eu falei, a acne e essa questão do aumento do apetite. Pode passar. Estresse, né? Antes de eu falar sobre o que piora a TPM, né, eu gostaria de tentar explicar um pouquinho para vocês o porquê que acontece isso, né? Porque assim, saber que isso acontece, a gente sabe muito bem desde que a gente menstruou ali na pré-adolescência, né? Então eu queria tentar explicar que não é justamente para a gente desmistificar que essa questão dessas alterações na TPM seriam frescura, ou é coisa da sua cabeça, e não, né? Como a gente viu o quanto os hormônios ali estão influenciando na nossa menstruação, quanto o nosso corpo se prepara ali para receber um bebê. E quando eu digo receber um bebê, aqui eu não estou falando de maternidade, de quem quer ou não ser mãe, isso é uma escolha muito individual, mas o nosso útero, ele faz essa preparação para que um feto consiga se desenvolver ali, né? Isso mensalmente. E quando não, a gente menstrua. Então, não é sobre uma escolha de maternidade ou não, é sobre o que o nosso corpo faz ali mensalmente. Então, explicando de uma forma, tentar falar de uma forma mais básica, mas para a gente entender as motivações, né? Então, lembra que eu falei ali daqueles hormônios? Então, vamos falar aí no que eles têm culpa na nossa TPM, né? Quando a gente fala do estrogênio, que ele vai aumentar ali na fase folicular e cair depois que a gente ovula, né? O que que acontece? O estrogênio, ele também influencia na produção da serotonina. Eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar que muitas pessoas falam que é o hormônio da felicidade, o hormônio do humor bom, né? Mais ou menos a gente pode relacionar assim, né? Então, o estrogênio, ele influencia na produção da serotonina. Então, se o estrogênio cai, a serotonina vai cair também. Então, a gente vai ter alteração de humor, né? E a queda do estrogênio, ela também está associada à queda de energia. Então, por isso que a gente vai se sentir mais cansada, não vai estar tão disposta quanto antes. Para quem faz academia, treina, sabe que no período ali da TPM, às vezes não consegue treinar tão bem, pegar os mesmos pesos. Calma, isso vai passar e tem explicação, né? Aí falando agora da progesterona, né? Ela aumenta após a ovulação, então soltamos os nossos óvulos ali, progesterona aumenta, né? E aí, aumentar a progesterona, o que que vai dar? Inchaço, porque a progesterona, ela vai mexer num sistema que eu nem vou falar porque é super complexo, mas está relacionado ao rim. E se vocês se lembram que o rim, ele que vai filtrar nossa água, produzir o xixi, e se altera alguma coisinha lá, a gente retém mais líquido, né? Então, também é normal que a gente fique um pouquinho mais inchada ali no pré-menstrual, porque a progesterona vai interferir nesse sistema aí que faz a filtração do nosso corpo. Aí a sensibilidade das mamas também cai na conta da progesterona, porque ela vai estimular as glândulas mamárias. Então, tem mulher que sente o aumento da mama, ou a mama fica muito mais sensível, dolorida,
né? Até uma dica que eu sempre dou para todas as mulheres, isso em qualquer idade, é sempre importante que a gente conheça nosso corpo. E palpar os nossos seios é algo que a gente deve fazer mensalmente, tá? Mas sempre depois da menstruação, porque antes eles vão estar mais sensíveis por causa aí desse aumento da progesterona. Então, né, a gente não precisa sentir dor, não precisa ser desconfortável. A gente deixa para fazer esse toque, esse autoexame que a gente chama depois que a gente menstruar, tá? E aí, sonolência também, né? Putz, doutor, eu fico muito com sono, parece que eu poderia dormir até 4 horas da tarde. Também tem a ver, porque a progesterona ela tem um efeito que é um pouco sedativo, né? De sedação, de sono. Então, também quando ela aumenta ali depois da nossa ovulação, é normal que a gente fique aí bem sonolentinha, né? E falando, eu vou resumir isso daqui, a Jaque vai falar bastante com a gente, né? Da questão dos desejos alimentares, que tem até muito meme, isso vira meme, né? De você dá um chocolate para a mulher na TPM e tal, tudo mais, né? Por quê, né? A queda do estrogênio, como eu falei, ali numa certa fase, ela vai fazer com que a serotonina caia, que é o que eu já tinha explicado sobre a gente ficar irritado, estressado, mas isso também aumenta o apetite, né? Especialmente por doce e carboidrato. Por quê? São aquelas comidas que temporariamente aumentam o nível de serotonina. Vamos ser sincera, ninguém fica feliz logo de cara comendo alface, mas se a gente comer aquele bolo gostoso com chocolate, dá aquela sensaçãozinha de felicidade. O que até é uma questão, né, que já que vai poder falar mais pra gente, que a gente tem que saber lidar ao longo da nossa vida, porque senão a comida pode até virar um certo refúgio nos momentos que a gente está mal, e isso, quando passa ali da mão, pode até ser uma coisa ruim pra gente, né? Mas é isso, como a serotonina baixou por causa da queda do estrogênio, a gente vai querer ali comer coisinhas que aumentem nossa serotonina, tá? Aí, Então está cólica, comprovado cientificamente que uma mulher precisa de um docinho no TPM. Então tá né? liberado, né, Nutri? Exato. E mesmo se não tivesse, a gente ia falar que tá só para a gente poder comer. Brincadeira, brincadeiras à parte, vamos falar assim aqui do sintoma mor, que é a cólica, que eu acho que muita mulher sofre com isso, né? E cólicas fortes mesmo, né? Isso é por causa do aumento das prostaglandinas. O que é esse nomão? São substâncias inflamatórias, né? Ali no final da nossa fase lútea, na menstruação, elas são, né, substâncias que inflamam e podem causar essas cólicas menstruais e também dor de cabeça e enxaqueca, né? E aí, lembrando também, né, da retenção de líquido por causa do estrogênio, que influencia da progesterona, e o estrogênio também, que vai influenciar aí, para a gente ficar um pouquinho mais inchado e ganhar um pouquinho de peso ali temporariamente. Então, também, já que vai poder falar mais pra gente, quando tiver em algum processo de emagrecimento, não fica se pesando todo dia, isso só vai aumentar a sua ansiedade. Nós, como mulheres, nosso peso varia um pouquinho ao longo do nosso ciclo, isso é normal, tá? Não é normal os que não variam, tá? E a questão também que às vezes, né, essas alterações hormonais, elas aumentam a produção ali de sebo no nosso rosto, né, pele mais oleosa, mais sebosa, vai dar ali acne, né? Então a gente pode também ter essa questão aí com a pele. Aí pode passar? Tá. Deixa eu só fechar aqui, certinho. E aí a gente tem os fatores que vão agravar a TPM, né? Assim, existem muitos fatores individuais. Opa, só voltar mais um. Isso. Existem muitos fatores individuais que por si só podem agravar a TPM, né? Coisas, enfim, muito individuais de cada mulher. Mas a gente sabe que estresse, porque a gente já está mais sensível emocionalmente, então se a gente está muito estressada, trabalho, família, relacionamento, amigos, isso vai piorar, então piora o sintoma. Falta de exercício físico, né? Porque o exercício físico ele vai ajudar a aumentar a serotonina. Por isso que para quem tem diagnóstico de ansiedade, depressão, alguma doença psiquiátrica, já ouviu que, olha, pratique exercício. Isso não é balela de médico, isso é
cientificamente comprovado, né? E aqui até já explicado para vocês, né? Então, é uma coisa que é importante fazer. Lógico, você pode diminuir sua carga, porque você vai estar mais sensível, pode estar sentindo cólicas, e tudo bem, ninguém é musa fitness 100% do tempo, né? Então, a gente tem que entender o nosso corpo também, para que a gente leve a vida aí com mais leveza. E uma dieta inadequada também piora muitos sintomas. Aí eu passo aqui para minha colega Jaque para ela explicar para a gente. Perfeito, doutora, já explicou aí perfeitamente e como a Laís falou, né, falou que existe um motivo sim para a vontade do doce, né, não é só balela, né, ou aquela desculpa da mulher todo mês, né, então homens que estão assistindo aí já sabem que existe uma questão científica. Mas vamos lá, e realmente em relação ao peso, como a doutora Luri falou, realmente isso, quando no consultório eu peço para as mulheres, quando estão menstruadas, nem realizar a bioimpedância, né, o exame de avaliação física, porque existe realmente uma diferença ali de inchaço, né, então isso vai interferir no peso, vai interferir nos resultados, né. Mas vamos falar um pouquinho de alimentação, então, a doutora Luri já introduziu, né, um pouquinho o que eu tenho aqui a dizer, que existe realmente essa queda nos níveis da serotonina por conta dessas alterações hormonais durante o período de menstruação, da TPM, no caso, né? E isso vai oscilar, isso vai aumentar a vontade, o desejo de consumo de alimentos que são energéticos, mas como ela mesma frisou, né? Eles dão aquela sensação imediata, né? De alívio imediato, mas isso não quer dizer que eles resolvem a questão, né? E eu estou aqui para falar o que a gente pode fazer então para resolver. E além disso também, né, incluindo ali o que a doutora Lori falou, existem também oscilações nos níveis de insulina e cortisol, né? E isso também a gente sabe que isso pode afetar drasticamente ali a questão do apetite. Então, pessoas que têm uma resistência à insulina, né, podem estar mais suscetíveis ali ao aumento da vontade do açúcar, daquela fome que não passa, né? Então, tudo isso acaba influenciando. Quando a gente tem dor, né? O que que a gente quer? A gente não quer comer uma coisa saudável, a gente quer comer uma coisa gostosa, né? Então, quando vem a cólica, vem, né, o desconforto, tudo. Então, isso também justifica, né, um pouco a gente querer algo que seja realmente aí acolhedor, né? E tem a questão dor, quando a gente sente dor, a gente quer alimentos que ou tem alguma memória afetiva, que a gente fala comfort food, né? Alimentos que confortam a alma, vamos dizer assim, né? Então existe. E a gente sabe também que a qualidade de sono pode mudar. Então, a mulher pode ali sentir que, tô com cólica, tô com desconfortos, isso faz também com que ela durma de forma não tenha um sono tão relaxante, e quando a gente não tem um sono relaxante, nosso corpo também pede alimentos mais energéticos. E aí entra novamente, né, o carboidrato e o açúcar, tá? Então aí a justificativa, né, em relação a isso. Pode passar, Laís, por favor. Então, chocolate aliado da TPM, né? Então, na verdade, quando a gente existe algo científico também relacionado ao cacau. O cacau ele é rico em magnésio e rico em triptofano. Triptofano, qual que é a função dele, desse aminoácido? Ele estimula o aumento da serotonina, que a doutora Lúcia falou que é o que diminui nesse período, né? Então, o cacau, ele aumenta. Então, aí fica a questão, é mito ou não é? Aí eu falo em partes, né? Porque o cacau, ele ajuda, ele é aliado da TPM no caso, então. Agora, o chocolate, se eu pegar um chocolate que ali é 80% gordura e açúcar, consequentemente, né? Ele não vai ajudar, porque ele só tem 20% do que realmente é bom, tá? Então, nesses casos, eu ofereço muito as estratégias de associar alimentos que são ricos em magnésio e ricos em triptofano, e aí a gente tem outros também, tem algumas castanhas, tem algumas folhas verdes escuras que também são ricas em magnésio. Então, associar isso no cardápio nesse período da TPM para auxiliar,
E quando for escolher, né, o chocolate, um chocolate com um percentual maior de cacau, porque aí realmente eu vou ter um benefício, eu vou ter um impacto positivo na produção hormonal. Pode passar lá. Bebidas quentes auxiliam nas cólicas, né? Então, muitas vezes fala qualquer bebida quente. Uma questão que orienta é que o café, a cafeína, por ser uma bebida estimulante, ela acaba muitas vezes prejudicando os quadros, porque algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína e acabam tendo uma irritabilidade, um aumento da irritabilidade, aumento da sensação de agitação, né? E isso acaba que a gente acaba que piora os sintomas da TPM. Tá? Agora, chás que são mais calmantes, como um chazinho de camomila, um chá de lavanda, né? Principalmente aqueles chás que são feitos realmente com a erva, eles realmente têm um poder calmante. E isso, consequentemente, pode auxiliar. Até mesmo aquelas bolsinhas quentes que tem camomila, né? Tem alguns locais que a gente encontra, que aí a gente coloca ali no local na região da pelve. Isso costuma auxiliar, sim, isso não é um mito, né? Isso costuma ajudar bastante as mulheres. Pode passar. E eu convido vocês a contarem para a gente quais são os comfort food de vocês e as estratégias que vocês utilizam durante a TPM também. Para a gente compartilhar Exatamente. nossas experiências e ver se a gente está pelo menos no caminho mais correto, né? A Jaque falou sobre folhas verdes escuras, né, do triptofano, mas quem que quer comer folha verde escura na TPM? A gente pode jogar uma calda de chocolate, né? O que tiver para fazer. Compartilha Na com a gente verdade, no chat, pessoal. isso, compartilha porque a gente também está aqui, né, para poder esclarecer e poder aprender com vocês também, né? Tem coisas que são importantes. A questão das verdes escuras, nas refeições, né? A gente pode, ou até mesmo um pouco antes do período menstrual, a gente pode priorizar o consumo dessas verduras verdes escuras para a gente já criar um estoque ali, né, de magnésio e triptofano para a gente conseguir auxiliar. Mas temos aí outras também que aí a gente pode fazer uma caldinha, alguma coisa assim. E é Pode, pode. bacana todo esse bate-papo, porque se você faz parte do Telesaúde APS, você pode entrar em contato com a nossa equipe através do nosso site, ou do nosso WhatsApp, e passar com a Jaque, passar com a Luri, falar com a enfermeira do seu time, para a gente ir cuidando de você da melhor forma, da melhor estratégia, né? Sim. Antes de falar um pouquinho do agravamento dos sintomas, né, algo que eu acabei esquecendo de falar, em relação às estratégias para aumentar o magnésio e triptofano, uma fonte riquíssima de triptofano é a banana, né? Que está aí em boa parte da alimentação dos brasileiros, e a banana, por ser rica em triptofano, ela ajuda bastante, e a aveia também. Então, uma estratégia que eu utilizo bastante, uma estratégia pessoal, né, mediante a vontade do doce, colocar ali a banana junto com a aveia, junto com o cacau, derreter 1 minutinho no micro-ondas, ela fica com aquela caldinha, né, e aí isso costuma aliviar e bastante pacientes relatam também que isso ajuda bastante, né, então, com esse conjunto de nutrientes, né, unidos, eles acabam auxiliando. Então, a banana, o cacau e a aveia. Tá? Então, Uma dica de ouro, né? a aveia pode também estar em outras preparações salgadas, né? E ela também é rica em triptofano. Tá? Em relação ao agravamento, eu já falei um pouquinho da cafeína, né? Então, a cafeína pode, em pessoas mais sensíveis, pode interferir na irritabilidade e no aumento da agitação. O açúcar em excesso, então, como a doutora Lúria falou, o açúcar e o carboidrato, ele traz aquela questão imediata, do alívio imediato, mas ele não tem o poder, como tem o triptofano e o magnésio, de alterar, de estimular a produção da serotonina. Né? E o açúcar e o carboidrato simples, o que são carboidratos simples, né? Carboidratos que são pobres em fibras, né? Então, macarrão, arroz, o pão, não que eles não possam ser consumidos, mas nesta fase, eles podem ser alimentos que não nos dão tanta saciedade. Então, aquela sensação que, como a gente já está, às vezes, com a fome aumentada e consome fontes de alimentos que não me
que não oferecem saciedade, e isso acaba, né, piorando o nosso quadro, tá? Então, carboidratos, sempre os integrais, principalmente nessa fase, né, para que a gente realmente tenha essa sensação de saciedade. E ultraprocessado, a gente sabe que hoje a gente é difícil ter um produto industrializado que seja saudável. A gente ainda tem um ou outro ali, né? Mas muitos são ricos em corante, conservantes, ricos em açúcar, em sódio, né? Que a doutora Luri falou do inchaço. Então, a gente sabe que o excesso de sódio, ele pode também estimular o aumento da retenção de líquido, então o excesso de alimentos que são ricos em sódio e em conservantes, como o glutamato monossódico também, ele pode piorar o quadro. Doutoras, tem uma pergunta aqui no chat que fala assim: durante a TPM, sinto vontade de comer coisas quentinhas, como chocolate quente. Vocês conhecem alguma erva ou folha que eu posso usar para fazer chá que ajude nessa fase? Ou qual o É. melhor chocolate também, já que está fazendo chocolate quente? Chocolate, isso, Aí a ideia, né, a sugestão é que utilize um chocolate com percentual um pouco maior de cacau, né? Então, tem como a gente fazer um chocolate. Lembrando que o leite, para aquelas pessoas que não são intolerantes ao leite, o leite também é fonte de triptofano, né? Então, fazer um chocolate quente com um chocolate 70%, ou um cacau mesmo, aí seria melhor ainda, né? Que um cacau em pó que a gente consegue também achar com facilidade. E em relação aos chás, a gente tem alguns chás, a gente tem classificações dos chás, né? Então, chás que são mais calmantes, mais diuréticos, mais estimulantes, mais digestivos, né? Então, nesse caso, acho que chás que são mais diuréticos, como o chá de cavalinha, chá de alecrim, eles podem ser inclusos, às vezes fala, nossa, mas alecrim, né, muito gostoso, né? Mas são chás que são funcionais, né? E podem ser misturados com outras ervas também. Então, por exemplo, vou misturar a camomila com alecrim. Eles são chás que auxiliam, né, nesse processo. Agora, chás que são. Às vezes a gente tem aqueles chás que um hibisco eu não indico muito, principalmente nessa fase, porque ele tem alguns estudos relacionados a alterações hormonais, então eu não indico. E chá verde, chá preto, ou mesmo chá mate, ele é rico em cafeína. Então, né, também não é uma opção de serem utilizados, tá? Mas são mais, acho que é mais essas ervinhas que são mais diuréticas mesmo. Mais alguma pergunta lá? Não, perfeito. Não? Jaque, muito obrigada. E aí, aqui, alimentos que a gente pode comer, né? E aí eu me adiantei em falar um pouquinho, mas é isso, magnésio, então aqui estão, né, alguns alimentos que são ricos em magnésio. Eu coloquei os principais que têm um percentual maior de magnésio, mas a gente tem alguns outros alimentos também. Triptofano, né, banana, aveia e cacau, que eu já falei também, essa junção, então depois vocês experimentem essa junção e depois vocês me falem o que vocês acharam. E ômega 3, principalmente uma fração dele, que é o EPA, ele é rico, ele auxilia como processo, como agente anti-inflamatório, né? Então, chia, linhaça, alguns peixes, principalmente a sardinha, tá? Esqueça o salmão, né? Até mesmo por custo-benefício, mas a sardinha, ela é rica em ômega 3 e pode ser utilizada aí para processo realmente de auxiliar no processo inflamatório, tá? E, consequentemente, na redução das cólicas. Pode passar. As dicas são excelentes, né, para o nosso dia a dia, e a gente que é mulher sabe o que a gente passa nessa semana, né? Nossa, sim. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês de quando a gente investigar as irregularidades menstruais. Porque, assim, quando a gente fala de saúde hormonal, a gente tem que entender que, assim, a gente tem muitos hormônios no nosso corpo e, desde que mundo é mundo, eles estão ali se adaptando para que a gente viva da melhor forma. Então, a gente vai não ter uma boa saúde hormonal quando a gente tem alguma doença, né? Então, assim, não existe. É um pouco mito a gente pensar. Eu vou entrar melhor depois nessas questões de. Ai, eu acho que eu tô um pouco cansada. Será que minha testosterona tá um pouco baixa? Como mulher, não vai ser esse o caminho, né? Ou a gente tem uma doença hormonal, ou a gente não tem.
né? Então, assim, eu vou ensinar aqui quando a gente tem que ficar, de fato, preocupado de nossos hormônios estarem desregulados, tá? Então, falando aqui da fase, né, que a gente fala da fase depois da menstruação até a primeira menstruação até a última menstruação, né, a gente tem o que a gente chama de fase reprodutiva da mulher, né, que é a fase que a gente ainda está menstruando, né. Então, quando que a gente tem que falar, opa, eu acho que eu preciso, né, procurar atendimento, preciso fazer algum exame, porque não está normal. Então, assim, se a gente tem ciclos menores que 21 dias, ou maiores que 35 dias, sempre, né? Como padrão menstrual, ou sempre é menor que 21 dias, ou sempre é muito maior que 35 dias, é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, né? Então, ou procurar médico da família, procurar ginecologista, né? E aí, uma dica que eu dou como médica da família aqui da PS é que nós podemos iniciar, sim, essa investigação, tá bem? Lógico que se for constatado alguma doença ginecológica, isso é encaminhado para o gineco, mas as orientações e o início da investigação pode ser feito com a gente, tá? Ausência de menstruação por mais de 3 meses. Lógico, a gente exclui disso, né? Quem tá grávida, quem tá amamentando e quem já tá na menopausa, né? Então, assim, ficou mais de 3 meses sem menstruar, não é normal. Vamos procurar aí um atendimento médico, né? Sangramento excessivo. Isso é um pouco subjetivo, né? Assim, a gente não tem uma quantidade de ml para falar, e mesmo se a gente tivesse, quem que ia medir por ml, né, o sangramento ali para falar, tá maior, menor. Mas se você percebe, por exemplo, poxa, até ano passado eu usava X absorventes por dia. Agora eu estou usando 3x, se não vaza, já é né, um alerta aí de que o seu padrão mudou, de que está muito alterado, então, muito diferente, né, do padrão. Então, por mais que isso seja, por exemplo, se o meu normal sempre foi usar X absorvente e o seu 2x, ok, mas mudou o padrão, a gente tem que procurar atendimento, né? Isso é muito importante. E sobre esses sangramentos, né, menstruais excessivos, né? E sobre a irregularidade menstrual que eu falei aí primeiro, a gente tem que lembrar, talvez não tenha ninguém aqui tão novinho, mas vocês podem ter filhas, irmãs, primas, sobrinhas. A menina, quando menstrua, a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né? O primeiro ano, até o segundo, mas principalmente o primeiro, é normal que a menstruação ainda esteja muito louca, não esteja certinho, né? Ainda assim, é importante anotar num caderninho, que a menina já tem esse hábito desde pequena, quer cuidar mesmo da própria saúde, conhecer o próprio corpo. Mas lembrar que no primeiro ano da menstruação ali, é normal que tudo esteja indo um pouco maluco, tá? Então a gente não leva tanto em consideração esses fatores, né? Outra coisa que vai levantar um alerta: sangrei fora do meu período menstrual, né? Por exemplo, já menstruei, tô na minha pausa, né? Comecei a sangrar, opa, tem alguma coisa estranha. E mulher que sangrou após a menopausa. Gente, uma coisa que eu quero deixar aqui: a gente não volta a menstruar depois da menopausa. Isso não existe. Então, você, mulher, que já tá ali, né? Nos seus 40 altos, 50, 60, nesse período assim, né? Digamos mais para entrar na menopausa do 40 altos até os meados dos 50, né? Você ficou 12 meses sem menstruar, ponto, bateu um martelo, você entrou na menopausa. Depois disso, passou 3 meses, você sangrou, ai, acho que voltou um pouquinho. Não, isso não existe. Não existe, assim, não existe, né, ser normal sangrar depois da menopausa. Então, sangrou depois da menopausa, sempre procurar atendimento médico, tá? E aí você fala, tá, mas e se eu não perceber os sintomas ali na menstruação, porque eu não anoto, eu não sei, eu sou um pouco, assim, desatenta, eu não sei como te falar isso, Luri. Tem algum sintoma que eu possa sentir que já tenha que me falar, opa, procure o médico? Sim.
se você tiver aquela cólica que é tão intensa que a gente chama de dor incapacitante, que te incapacita de fazer qualquer coisa, de você não conseguir trabalhar, não conseguir estudar, ficar na cama, se remoendo, ter que tomar remédio atrás de remédio. Não é normal, é um sinal de alerta para investigação aí de alguma possível doença, né? Se você tá com algum sinal de anemia, muito cansaço, tontura, a pálida, né? E aí, pálida, às vezes a gente pode estar um pouquinho pálido, não tá pegando sol, sempre olhar as mucosas. Então, olha aqui dentro, aqui em cima, perto do dente, olha aqui embaixo do olho, se tá branco, não tá vermelhinho, é um sinal aí que pode ter uma anemia, né? Se você ganhou muito peso ou perdeu muito peso em um curto período de tempo, sem alguma justificativa, porque às vezes você fala, eu fiz dieta. Bom, tudo bem. Ou, nossa, eu estava muito estressada, eu comia 5 barras de chocolate por dia. Ok. Mas você fala, putz, não mudei nada da minha rotina. Engordei muito ou emagreci muito. Em um mês, procurar atendimento também, né? Isso é importante saber, né? Ou se você começar a ter sinal de o que a gente chama, né, na medicina, assim, de disfunção endócrina, começar assim, antes você era normal com calor, de repente começou a se sentir muito frio, mesmo quando tá todo mundo tranquilo, você tá com muito frio ou muito calor, aquele calorão que a gente fala, porque às vezes você pode ter uma menopausa precoce, né? Então aquele calorão, ou começou a ter muita acne e você não tinha, né? Outra coisa, né, juntando com a acne, outros sinais importantes também de procurar médico, que é o que a gente chama de hiperandrogenismo, que seria meio que ter sintomas, características masculinas, ou seja, se você começar a ter muita espinha, se você começar a perceber, por exemplo, que você tá com pelo em um local que é normal de homem, começar a crescer pelo no rosto, pelo no peito, pelo nas costas, ou então, né, que você estiver tendo alopécia, o que é isso? É queda de cabelo, e vamos lá, queda de cabelo com falha. Cair cabelo é normal da mulher. 100 fios de cabelo por dia é normal. E períodos, principalmente pós-cirurgia, pós-infecção, gripe, tudo é normal cair cabelo. Mas o que é normal? Cair, nasceu depois. Percebeu que tá ficando com a entrada, tá caindo, tá ficando buracos. Isso também é sinal de procurar aí um atendimento que pode ser alguma desregulação nos hormônios, né? Então, é mais ou menos, são assim, né? Mais ou menos esses sinais e sintomas que a gente tem que sempre ficar atento aí, né, quando a gente vai procurar atendimento. E eu coloquei aqui, né, quais as condições que podem dar todos esses sintomas aí que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente vai pensar em algumas delas, né? Uma que está muito famosa hoje em dia, que é a síndrome dos ovários policísticos. E aí, eu quero que vocês prestem muita atenção, as meninas, né, que estão aí nessa fase reprodutiva. Às vezes, a gente faz um ultrassom e aparecem cistos no ovário. Isso pode ser, às vezes, normal, porque o nosso ovário produz ali os cistinhos, enfim, para fazer toda aquela coisa da menstruação que eu falei. Então, é bem importante o médico identificar se é uma coisa, se é um cisto, né? Que tipo de cisto, a quantidade, né? Porque o ovário policístico, para a gente fechar mesmo o diagnóstico clínico, geralmente é uma menina que tem um sobrepeso, é uma menina que tem muita acne, é uma menina que tem pelo em lugar de homem, que foi aquilo que eu falei, o hiperandrogenismo, né? O ovário policístico, ele tá ligado a isso, porque geralmente são meninas que têm um nível maior de testosterona, e aí isso pode desregular a menstruação. Então, assim, o moço do ultrassom falou que eu tinha cisto no ovário, eu tenho ovário policístico. Não é bem assim, né? Então, sempre que fizer o ultrassom, perguntar para o gineco ou para o seu médico de confiança, tá? É importante. Endometriose, outra coisa também que ficou muito famosa aí hoje em dia, né? E eu acho que assim, que é bom que fique famoso, porque a gente consegue diagnosticar mais, prestar mais atenção nos sintomas e entender o porquê a gente está sentindo daquilo. A endometriose, basicamente, é como se a gente tivesse músculo do útero em outros lugares que não o útero, né? Então, às vezes, pode ser grave a ponto de pegar o nosso intestino,
pode ser algo bem grave mesmo. E às vezes pode ser pequeno, só que a endometriose não tem relação de dor com o tamanho da lesão. Você pode ter uma endometriose desse tamanico e sentir uma dor gigantesca, ou você pode ter uma endometriose que está tomando o seu intestino inteiro e você não sentir absolutamente nada, né? Então, tem esse fator. Então, às vezes, se alguém fala para você, ai, mas lá no exame era só um negocinho pequeno. Isso não é justificativa alguma, tá? Não tá ligada, a dor não tá ligada com o tamanho. Então, endometriose, a gente também vai pensar em cólicas muito fortes, né? Em dor para ter relação. Meninas, eu quero que fique, meninas e mulheres, que fique muito claro, não é normal ter dor durante a relação. Lógico, às vezes, uma posição diferente, uma coisa ou outra, pode gerar um certo desconforto. Dor durante toda a relação não é normal. É outro sinal que você tem que procurar, né, o seu médico, o seu ginecologista. E aí eu saio um pouco do tema, porque não é que tem a ver com hormônios necessariamente, mas eu achei pertinente em falar, porque eu acho que muitas vezes nós mulheres aguentamos muita coisa achando que é normal e ter dor na relação não é uma delas, tá? Mioma, meu Deus, eu tenho mioma, minha mãe tem mioma, minha avó teve mioma, né? Isso pode causar também aqueles sangramentos que eu falei, principalmente pós-menopausa, é uma das maiores causas do sangramento pós-menopausa, que é como se a gente tivesse bolinhas de músculo ali dentro do útero, que fazem o útero ficar maior, né? Podem dar esse sangramento, então é uma das causas também. Problema na tireoide, tireoide é uma glândula, lembra que eu falei que glândula produz hormônio, né? Então, se a tireoide aí tá funcionando demais, tá funcionando de menos, nossos hormônios da tireoide pode ficar super malucos e a gente ter esses sintomas ali que eu falei lá em cima, disfunção da menstruação, muita sensibilidade ao frio, ao calor, emagrecimento muito rápido, ganho de peso muito rápido. E lembre, rápido que eu falo é no máximo um mês, tá? Ah, doutor, eu ganhei 5 quilos em um ano. Não tem a ver com a tireoide. E outra, vamos lá, que a tireoide faz com que a gente ganhe no máximo 5 quilos nesse período curto de tempo. Mais que isso, são outros fatores envolvidos no processo aí de ganho de peso, tá bem? Porque eu lembro até que foi famoso com o Ronaldo, falando que ele estava gordinho, o jogador de futebol, né? Que ele estava gordinho por causa que ele tinha problemas na tireoide. Talvez se ele tivesse 5 a 6 quilos mais gordinho, tudo bem, mas não muito mais, né? Aí não dá para a gente culpar a tireoide somente, né? Hiperprolactinemia é um nome aí também de uma doença, não vou entrar em grandes detalhes, mas que pode gerar essas alterações que eu falei para vocês, né? Doenças sistêmicas no geral, diabetes, colesterol, doença no rim, doença no fígado, isso também pode, então o check-up tem que estar em dia, tá bem? O uso de medicamento, então, eu uso anticoncepcional, eu uso algum anticoagulante porque eu tive uma trombose, isso também pode desregular aí o seu ciclo menstrual, né? E disfunção desculpa, a falência ovariana prematura, que seria o que a gente chama de menopausa precoce, né? Isso pode acontecer. É como se você estivesse sentindo todos os sintomas da menopausa ali com 40 anos menos, né? Então, começou a sentir isso, não é normal procurar também atendimento médico, tá? Pode falar. Aí passo para a Jaque agora. Isso. Então, falando um pouquinho das condições clínicas, o que a nutrição também pode auxiliar, a doutora Luri falou da SOP, né, que a gente fala SOP, síndrome do ovário policístico, e a gente sabe que nessa condição clínica, pode me corrigir, doutora, alguma coisa assim, essa condição clínica a gente tem aí, é suscetível ao aumento da insulina. E Exatamente, tendo esse resistência insulínica, né? Exatamente. Então, tendo esse aumento da insulina, isso também vai impactar na nutrição, né? Então, às vezes é dosado ali a insulina na paciente, ela está com a insulina alta e ela está ali sem nenhuma saciedade, ela está com vontade de doce, de carboidrato, né? Então, nesse caso, a gente tem que ter uma aplicação, a gente tem que ter um cuidado na alimentação,
para que a gente possa controlar essa insulina, né? E nada mais é do que alimentação rica em fibras, então ter ali pelo menos duas, é muito individual, né? Mas eu sempre falo, ter pelo menos 2 porções de frutas por dia, ter ali os vegetais no almoço, no jantar, né? Então é o básico ali para a gente conseguir atingir as necessidades de fibra, além de não ter aquele hiperestímulo, né, da insulina. Então, quando eu tenho uma alimentação que é totalmente energética, então, um exemplo, no almoço eu vou lá e coloco e como arroz, batata, sem salada, né? Porção de arroz, batata, ainda coloco mais algum carboidrato ali no prato, e aí vou lá depois como um doce depois do almoço, né? Então é uma refeição totalmente rica em carboidrato e isso vai estimular a produção da insulina. Então, uma paciente que já tem o hiperestímulo, vai estimular ainda mais, né? E aí e não é essa uma questão envolvida ao peso, é uma questão que ela vai sentir os sinais e sintomas de queixas, né? Do aumento do apetite, de vontade de doce. E em algumas disfunções tiroidianas também, que a doutora citou, né, que pode ter ali uma disfunção hormonal, a gente pode ter deficiências nutricionais, desculpa. Então, a tireoide, ela é regida, vamos dizer assim, movida, né, por 11 principais nutrientes, entre eles o ferro, entre ele o zinco, vitamina A, né, então são 11 principais. Se eu tenho uma deficiência de ferro, por exemplo, principalmente às vezes por uma questão de menstrual, né, um alto fluxo menstrual, eu posso impactar na produção hormonal da tireoide, né? Se eu tenho uma baixa de zinco porque eu não consumo alimentos que são ricos em zinco, eu posso ter uma deficiência nutricional e isso pode impactar a tireoide. Então, só falando um pouquinho da importância do quanto a alimentação é importante para muitas disfunções que de forma secundária podem afetar. Pode passar, Laís. E aí a gente entra no próximo tema, que é um pouquinho amedrontador para nós mulheres, mas que é importante a gente desmistificar algumas coisas. Sim, com certeza. E aí, né, a gente vai entrar. Opa, tá certo esse ou voltou? Não tava em outro? Ah, tá. Não, só para introduzir. Então, climatério, né? Climatério e menopausa, quero falar um pouquinho, já que vamos entrar nesse tema que eu acho que é bem legal aí para as meninas mais velhas que estão assistindo aqui a palestra, né? O climatério a gente vai definir como uma fase natural da vida da mulher, que ela vai marcar a transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo, que foi o que eu falei, né? O reprodutivo, aquele período que a gente menstrua, né? E o depois que a gente para de menstruar, depois da menopausa. Então, o climatério, ele é meio que tudo isso, assim, né? Então, ele vai sendo caracterizado pela diminuição ali, gradualmente, da função dos ovários, né? Então, o que que vai acontecer? Daqueles hormônios que eu falei lá no começo da palestra, né? A gente vai perceber que vai acontecer o quê? Vai reduzir, né? Sempre ali o estrogênio e a progesterona, né? E aí, durante o climatério, inclui a fase da menopausa, que é ali, batemos o martelo, foi a última menstruação desta mocinha, né? Aí a gente sempre consegue ver isso olhando para trás, porque precisa de 12 meses sem menstruar, acho que eu já tinha até falado isso, para a gente falar, não, então essa paciente entrou, né, já está no pós-menopausa, ela teve a menopausa e está no pós-menopausa, né? E aí, o climatério, né, ele pode ser identificado por várias questões, né? As alterações menstruais, elas são uma delas, né? Então, como eu falei, o climatério está ali todo naquele período, então talvez se tenha alguém aqui assistindo a gente que está nesse período, que ainda não entrou não teve a menopausa, né? Mas está ali no climatério, e aí você começa a perceber que a menstruação fica super irregular, às vezes vem, não vem, vem 2 vezes, já começa a ficar um pouco bagunçada, né? E aí, às vezes, pode até ficar sem vir por vários meses e voltar a vir. Mas lembrou, ficou 12 meses sem menstruar ali, menopausou, tá bem? Pode passar lá, por favor. E aí, quais são os sintomas, né, que a gente vai sentir? E aí, até gostaria, se tiver alguém que tá na menopausa, pode falar pra gente qual deles é o pior, ou como que lida com ele, né?
Então, assim, a gente vai ter o fogacho, que é o mais clássico, que é aquele calor. As mulheres sempre me descrevem que é um calor que vem de trás, aqui, parece que vem de dentro do corpo, não é um calor como se a gente estivesse sob o sol, né? É um calor que vem de dentro do nosso corpo, né? A gente pode ter aquele suor noturno, então a gente acorda, a cama tá super molhada, né? O ressecamento vaginal, que incomoda muito na hora de ter relação, né? Problemas urinários, que também são advindos aí desse ressecamento vaginal, certo? Alteração no cabelo, na unha, vai perceber a pele mais seca, a pele mais fininha, o cabelo tá mais frágil, mais um pouquinho mais quebradiço, né? E tem uma coisa que é interessante, que eu aprendi estudando para essa palestra, que a menopausa não faz com que a mulher engorde mais. A menopausa por si só, né? Ela faz principalmente com que a redistribuição de gordura mude. Então, a gente, lá ali na fase que a gente menstruava, a gente engordava o peito, crescia, engordava no bumbum, engordava aqui engordava como a gente fala, no quadril, né? Depois ali da menopausa, a gente vai concentrar muito a gordura na barriga. Então, tem uma gordura abdominal, né? E a gordura também visceral, que é a gordura ali no meio das vísceras, que faz, né? Que estão ali concentradas no abdômen, que faz com que tenha aquela barriguinha mais saliente, né? E aí se fala, poxa, não, mas eu entrei na menopausa e eu engordei. Sim, tem outros fatores que influenciam nessa questão, né, que tem a ver, que às vezes são dores por causa de uma osteoporose ou osteopenia, uma rotina diferente que não faça que você tenha ânimo para treinar, né? Então, são várias coisas aí, até a queda dos hormônios que faz com que a gente às vezes queira comer coisas diferentes, e aí são os fatores que se juntam para que às vezes as mulheres percebam que após menopausa elas têm um certo ganho de peso, tá? Pode passar, se quiser. Certo, né? Então a gente vai ver, né, que assim, a, dentro dos impactos que acontecem, né, no climatério e no pós-menopausa, a gente tem osteoporose, osteopenia, aterosclerose, pressão alta, AVC, doenças cardiovasculares. Você fala, meu Deus, é só a desgraça, né? Mas não, dá pra gente viver bem tendo bons hábitos, já que já vai entrar, né, ajudando bastante a gente nessa questão, né? Eu só quero também explicar um pouquinho. Vamos botar a culpa ali no estrogênio, né? Que é um dos hormônios que eu tô falando aí, né? Bastante para vocês. Então a gente percebe, né, que o estrogênio ele é mais ou menos o termostato do nosso corpo, ou seja, vai controlar ali a nossa temperatura. E então, ali quando o estrogênio cai no menopausa, o nosso cérebro fica confuso quanto a essa regulação, por isso que tem o fogacho, né? E aí, por causa do fogacho, vem o suor de noite, né? O estrogênio que mantém a lubrificação da vagina, a lubrificação vaginal. Então, quando ele cai, diminui também, né? E aí, diminuindo, a gente aumenta a questão ali dos problemas no trato urinário. Tem muita mulher que queixa, poxa, eu tive relação, foi desconfortável, no dia seguinte estava com infecção de urina. Sim, porque a gente não lubrifica mais como antes, né? A alteração de humor na menopausa, que é muito importante, que muitas mulheres falam também, né? Enfim, que ficam mais irritadiças, aí volta para aquela questão da serotonina, né? O problema de sono também tá ali muito vinculado com essa queda do estrogênio, né? A gente perde massa óssea, né? A gente perde massa óssea, que é o que a gente fala de osteoporose, né? Porque é o estrogênio que ele ajuda ali a manter essa densidade óssea, e aí se ele diminui, que aí a mulher começa a ter esses problemas, por isso que aí quando tá mais velha já faz a densitometria óssea e tudo mais, né? E aí pode passar para o próximo. Acho que o próximo já é o da Jaque. Eu só vou, então, eu não sei, agora eu perdi se eu já falei da saúde, se a saúde óssea vem depois ou não. Você sabe lá se tá Eu acho depois? que não, eu acho que tá antes. Tá antes, né? Então, Isso. aí você meio breve aqui para já poder falar.
né? A questão da osteoporose e da osteopenia, como eu falei, né? Então, por causa do estrogênio, que ele está ali sempre fazendo com que a nossa massa óssea seja maior, ele diminuiu no pós-menopausa, vai ser mais difícil da gente construir osso. A gente mais desgasta o nosso osso do que constrói. Isso tem a ver com duas célulazinhas do nosso corpo, uma é o construtor, outro é o demolidor, e aí acaba que na menopausa o demolidor acaba ganhando, né? Então a gente tem que ter aí meios, né, para que a gente se proteja dessa questão que vai acontecer. E pensando na saúde do coração, né, o estrogênio de novo, ele que tem ali um papel muito importante na questão dos sintomas da menopausa, né? Quando a gente vai pensar assim nos níveis do colesterol, né? Eles podem aumentar por causa dessa questão, né? Por causa do efeito que o estrogênio tem de proteção do sistema cardiovascular, então quando ele cai, não está mais tão protegido, né? Então a gente pode ter mais aquela gordura nas artérias, que a gente vai chamar de aterosclerose, e aí pode aumentar a pressão, porque tem mais gordura ali nos vasos e tudo mais, né? Com isso, a gente pode ter ali acabando de ter um AVC e tudo mais, né? Nosso colesterol fica pior. Então, é importante que o nosso estilo de vida esteja muito bem regulado. Aí a Jaque já vai falar para a gente aqui como que a gente pode fazer isso, né, Jaque? E aí, antes da Jaque, a gente tem aqui no chat um relato bem interessante. Ela conta assim: percebi que entrei no climatério por conta dos fogachos. Agora já entrei na menopausa. Eu tive vários sintomas horríveis, senti que morri e fiz reposição hormonal por 5 meses. Eu agradeço esse relato porque a gente ouve muito isso das mulheres, né? Eu sou enfermeira de formação, também faço consulta em enfermagem e vem isso, senti que morri. E de certa forma a gente se torna uma nova mulher numa nova fase. E acho que as dicas da doutora Lúria, as dicas da Jaque, nutricionista, vêm para trazer o que pode aliviar nesse momento, porque não é incomum as mulheres falarem que essa fase de transição, né, entre climatério e menopausa é uma fase dolorida, é uma fase difícil, essa questão do humor, da mudança do corpo, né? Então, assim, muito obrigada de verdade por esse relato. Aí acho que a Jaque já pode até daqui a pouco a seguir, gente né? vai falar sobre a gente vai falar um pouquinho sobre reposição hormonal mais para frente, como último tópico. Perfeito, aí já complementa. Perfeito. Bom, a doutora Lúcia já falou, né, da redução das mudanças hormonais, pela redução do estrogênio, as mudanças, os impactos do metabolismo, né, então, ela falou bem da mudança de composição corporal, né, é muito comum, realmente, as mulheres relatando isso. E aí temos alguns desafios aí, a questão do aumento do peso, até mesmo por essa questão da composição corporal que mudou, né, então ao invés de eu Oi, desculpa. Ao invés de eu ter a composição corporal, acumular gordura em locais que a gente não era tão visível, hoje tem, né, locais mais visíveis. A questão da osteoporose, a questão dos fogachos, que muitas pessoas perguntam, né, se tem alguma coisa para reduzir os fogachos, e a alteração do sono. Como eu falei lá anteriormente, quando a gente não dorme bem, quando a gente tem insônia, tem qualquer desconforto do sono, a gente acaba tendo aumento do apetite, né, consequentemente. Então, tudo isso é importante. Pode passar, por favor, lá. E aí a gente tem também a questão de uma dificuldade maior no ganho de massa muscular ou mesmo na preservação de massa muscular. Então, muitas pacientes relatam, nossa, minha coxa era grossa, agora parece que minha coxa está tão, né, tá tão molinha, perdi tanta massa muscular. Né? Então, a preservação, então, o consumo dos alimentos ricos em proteína, que é o que faz a construção muscular principal, né? Os aminoácidos, que são a quebra da proteína, fazem, então, consumo de ovos, peixes, leguminosas, né? Leguminosas estão feijão, os grãos, né? Feijões, lentilhas, ervilhas. Então, tudo isso é importante a gente ver se isso está na nossa alimentação de forma equilibrada, né? Não deixar de consumir, porque realmente vai fazer com que a gente tenha, associado ao exercício, associado à atividade física, vai fazer com que a gente tenha a preservação da massa muscular. Tá? Além da saciedade, a proteína é uma das principais fontes de saciedade. Então, se eu tiver uma alimentação só com carboidrato e não tiver proteína,
Isso vai impactar também, né? A questão do intestino, que muitas mulheres falam, ah, o meu intestino mudou, né? Ia super bem, de repente, meu intestino não estou conseguindo mais ir. Então, o consumo das fibras devem ser aumentados. Aí não vem só as frutas, verduras e legumes, aí a gente inclui mais fibras, né? O que antes ajudava ali, agora talvez não seja tão eficaz, então a gente aumenta o aporte de fibras, e aí eu coloquei alguns aditivos das fibras, aveia, chia, linhaça, psyllium, né? Todos esses são bem-vindos aí para aumentar o aporte também. E alimentos ricos em fitoestrogênios, né? Que são os precursores aí hormonais, então a soja, a linhaça, o gergelim, e eles entram eles entram para amenizar os sintomas relacionados ao climatério, tá? Pode passar. E alguns mitos, né? Então, mulheres no climatério devem evitar todas as gorduras pelo aumento do peso, né? Gorduras que não são saudáveis, como gordura trans, aquelas gorduras que são industrializadas, ou excesso de gordura, né? Ah, eu vou comer uma picanha com aquela gordurinha, né? Vou comer uma costela todos os dias, fritura, embutidos, né? Então, essas gorduras realmente elas não são bem-vindas para ninguém, na verdade, né? E muito menos para as mulheres porque se a gente tiver o excesso dessas gorduras, eu posso ter mais saciedade e deixar de consumir o que é importante. Mas gorduras boas, como abacate, eu coloquei o abacate, os ovos, a linhaça, a chia, eles sim são importantes até mesmo para a produção, consumo de vitaminas que são importantes durante esse período, tá? Então, mito, no caso das gorduras saudáveis. Pode Já passar. que, por exemplo, o abacate tem que comer ele puro, pode fazer uma vitamina, fazer um guacamole. O que que é a melhor forma, por Pode. exemplo? Na verdade, como você vai utilizar, né, o abacate, de que forma só, claro, não vai deixar de consumir ele todo, né? Então, se eu consumo ele todo, eu posso colocar ele numa salada, eu posso colocar ele numa vitamina, posso adicionar onde quiser. Só cuidado com o que está junto, né? Que então a vitamina eu vou colocar, eu estou consumindo abacate, mas estou consumindo açúcar também da vitamina, né? Às vezes tem gente que adoça. Ou vou comer o abacate com limão e açúcar, né? Aí não vale, né? Então, eu particularmente, eu gosto do abacate salgado, então eu incluo mais em saladas ou mesmo sou fã do guacamole, né? Então, ver o que mais se adequa, tá? A quantidade também, por ser fonte de gordura, eu também não vou consumir em excesso, como as oleaginosas também, como castanha, amendoim, não posso consumir em excesso porque são ricos em energia também, mas a forma que eu vou fazer, aí é variado. Pode passar. E aí tem a questão do cálcio, né? Que a doutora Luri falou da osteoporose, osteopenia. A gente sabe que não é só o cálcio que é necessário ali para absorção óssea, né? Para preservação óssea. A vitamina D também é importante, outras vitaminas também são importantes. Mas a questão é que fala, só o leite tem? Não. Tem pessoas que são intolerantes, tem pessoas que são, né, sensíveis ao leite, e existem outros alimentos que são ricos em cálcio. Como, por exemplo, a laranja. Não sei se todos têm o conhecimento, mas a laranja é um alimento riquíssimo em cálcio, e não é um cálcio de origem animal, no caso, né, origem vegetal, mas é riquíssimo em cálcio. Como o gergelim também é rico em cálcio, como a casca do ovo também é rica em cálcio. Então, às vezes, fazer uma farinhazinha com a casca do ovo bem higienizada e fazer junto com uma granolinha salgada ali, é uma boa opção para fonte de cálcio também, tá? E tem algum alimento, já que pode inibir essa absorção do cálcio? Para a gente É, ter cuidado na hora de sim, misturar, por sim. exemplo? Normalmente as fontes de cafeína, junto das refeições que possuem o cálcio, podem influenciar, e principalmente a questão do ferro. Alimentos ricos em ferro também competem, né, com o mesmo sítio de ação do cálcio. Tá? Então, alimentos, né, o caso, eu vou, depois do almoço, vou lá e tomar uma xícara de café com leite, né? Eu já não vou eu vou ter dificultar a absorção do cálcio aí por conta disso, tá? E aí a gente volta, né, sobre a reposição hormonal que a doutora Luri comentou. Quais são as indicações? Quando devo fazer a reposição? Pelo relato do chat, a reposição melhorou a vida da nossa colega. E aí, doutora, tem que toda mulher fazer? Como que funciona?
Tá no mudo, Doc. Desculpa. Então, eu acho que é um tópico bem interessante. Eu vi aqui no chat também que outra amiga, Daniela, falou assim: gostaria de saber a respeito da reposição hormonal. É saudável? Envolve riscos? Então, vamos lá. Acho que muito tem se falado de reposição hormonal. E aqui eu quero falar sobre a reposição hormonal para mulheres do pós-menopausa, né? Depois a gente conversa das outras mulheres, né? Então, pensando na mulher que entrou na menopausa e está sentindo todos aqueles sintomas que a Dani Vieira aqui falou pra gente, né? Dos fogachos, nossa, parece que eu morri. E é ruim mesmo, é ruim você sentir coisas que não são agradáveis, é ruim você perceber que você está envelhecendo, que você está deixando de fazer coisas por aqueles sintomas. Então, sim, a gente pode ajudar essa mulher, né? Então, a terapia hormonal, né, de reposição hormonal, ela é recomendada para aquelas mulheres que têm sintomas, porque tem mulheres que, pasmem, não têm sintomas, né? Então, para as mulheres sintomáticas na menopausa, sem contraindicações, eu já vou falar das contraindicações, né? Visando isso, é aliviar os sintomas como fogacho, a sudorese noturna, o sono alterado, né? Principalmente também reduzir a secura vaginal, né? A gente pode fazer isso tanto com terapia hormonal local ali, com gelzinhos, né? Ou a terapia mais sistêmica mesmo, né? E justamente a gente faz isso também, né? Para prevenir essa perda óssea, de massa óssea, né? Reduzir o risco aí de fraturas em mulheres que tenham osteoporose, né? E também a gente faz essa reposição hormonal para as mulheres que tiveram a falência ovariana prematura, que é o que a gente chama ali de menopausa precoce, antes dos 40, né? E falando ali também em osteoporose e osteopenia, principalmente quando você já está na osteopenia, você está ainda na osteopenia, né? Não está com osteoporose, uma coisa muito, muito importante e tem que entrar na cabeça das mulheres como algo inegociável é a realização de musculação. Porque o músculo, ele envolve todos os nossos ossos e as nossas articulações. Quanto mais forte ele estiver, e forte, veja, não é estar como a Graciane Barbosa do Big Brother Brasil, é estar estimulado, um músculo, né, ali que está na ativa, mas ele vai proteger o osso, mas ele vai proteger a articulação, ele vai te dar menos dor, ele vai gerar mais equilíbrio, então você vai ter menos riscos de cair e você vai sentir menos esse ônus da osteopenia e até mesmo da osteoporose, tá bem? E aí, a terapia hormonal, então, eu falava, doutora, beleza, eu entrei na menopausa, só que aí no começo eu não sentia sintoma, passou um tempo, eu quero entrar agora. Eu posso entrar? Então, a gente tem uma coisa que ainda a gente chama de janela de oportunidade. Então, essa terapia de reposição hormonal, ela tem que ser iniciada preferencialmente dentro de 10 anos após o início da menopausa ou antes dos 60 anos. Iniciar a terapia de reposição hormonal depois de 10 anos que a mulher já entrou na menopausa, né? Ou muito depois ali dos 60, isso pode aumentar. E aí, Daniela, respondendo dos riscos, né? Pode aumentar o risco de doenças coronarianas, tromboembolismo venoso, né? Que é o que a gente chama de TEP, TVP, e até de acidente vascular cerebral, que é o AVC, tá? Ou derrame, que a gente conhece, né? Então, a decisão de iniciar a terapia de reposição hormonal, ela é individualizada, considerando os riscos, benefícios e histórico ali de saúde da paciente. Não é porque, minha amiga fez dessa forma, então eu vou fazer igual. Não façam isso. Sempre procurem atendimento primeiro para a gente, né? Principalmente o ginecologista ou o endocrinologista que mexe com essa parte de terapia de reposição hormonal na menopausa, entender o seu caso para saber ali o que repor, quando repor e por quanto tempo repor. Então, Polori, você falou que não é todo mundo, né? Então, quem que não pode entrar com a terapia de reposição hormonal no pós-menopausa? Quem teve câncer de mama ou câncer de endométrio, tá? Porque a terapia de reposição hormonal, ela pode estimular o crescimento dos tumores, dos tumores que dependem de hormônios, né? As doenças cardiovasculares, como eu falei lá, né? Pode causar, para quem teve doença hepática, doença no rim grave, né?
ou seja, e das doenças cardiovasculares, putz, eu já tive um infarto, eu já tive um AVC, eu já tive o tromboembolismo, né, que é o TVP, ou o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Se você já teve isso, ou se você tem pressão alta e ela não é controlada, isso falando das mulheres no pós-menopausa, é contraindicável entrar com a terapia de reposição hormonal, porque senão você vai aumentar muito os riscos de ter algo que é muito grave e pode até levar à morte, né? Então a gente tem que ser bem consciente também nessas questões, né? Pode passar? Excelente. Estamos avançando ao final, pessoal, com os nossos últimos temas. E a doutora vai tirar uma dúvida, né? É preciso dosar hormônios? Qual faixa Exato. etária? Como que funciona isso, doutora? E por último, né, nosso último tópico, para quem ficou, não sei se é uma dúvida, mas é algo que muita gente pergunta, é um debate muito grande nas redes sociais hoje em dia também, né? Eu preciso dosar meus hormônios quando eu tô cansada, quero dosar minha testosterona. Meu Deus, minha libido tá baixo, eu quero dosar minha testosterona. Calma, vamos lá. Se você é uma mulher que entrou na menopausa, de fato, a gente pode usar, né? E eu vou te falar que a gente faz isso como uma forma regulamentada, mas os estudos estão ainda pequenos, de utilizar a testosterona por via intradérmica, que é o gelzinho, para ajudar nesse sintoma das mulheres pós-menopausa, que tem libido, perda de libido e tudo mais, né? Mas aí, deixa eu ver que deixa eu ter uma nova dúvida aqui. Obrigada, Daniela. E aí, quando que eu devo dosar? Você deve dosar quando eu falei lá daqueles sintomas que falaram, né, de quando a gente tem que falar, opa, tem alguma coisa errada. Menstruação desregulada, todos aqueles sintomas que eu falei, fluxo esquisito, fiquei 3 meses sem menstruar, tá crescendo barba no meu rosto. Você vai ter que dosar. E principalmente dosar testosterona, ela só é preconizada em mulheres na faixa reprodutiva, ou seja, depois da primeira menstruação até a menopausa, a gente só dosa testosterona em mulheres que, quando a gente pensa que ela está com testosterona demais, né? Se ela está com algum tumor que esteja produzindo muita testosterona e está dando aqueles sinais, né, masculinizadores, certo? Porque não existe nível mínimo de testosterona para a mulher, né? Não tem como eu falar, olha, esse nível é mínimo. Mas falar, o meu marido tem no nível mínimo dele. Por que que os homens têm esse nível mínimo? A testosterona nos homens, ela funciona para criar o que de fato faz eles homens. O testículo, o pênis, a barba e tudo mais. A gente não é homem, a gente não tem tudo isso de testosterona, nós somos mulheres, né? Então, se o homem começar a baixar muito, ele vai ter falha na parte dos testículos, ele vai ter falha em desenvolver os caracteres secundários, que é o pênis, é a barba, é o músculo. Então, por isso que do homem tem, de fato, um basal. A mulher não, ela não tem que desenvolver esses caracteres. Então, não existe o mínimo de testosterona. Aí você fala, mas eu tô cansada. Eu estou cansada, a minha libido está baixa. Então, assim, o que a gente vê? Quando que eu preciso dosar, então, e qual faixa etária? Você vai dosar quando você estiver suspeitando que você está entrando na menopausa, e no pós-menopausa dá para dosar, para avaliar, repor hormônio. Se você está na faixa normal ali ainda, menstruando, você só vai dosar quando você tiver as irregularidades que eu comentei, né? Todos aqueles sintomas, eu não sei se depois, se vocês quiserem, pode pedir para voltar, para tirar um print. Se aparecer um daqueles sintomas, a gente vai testar. Se a gente suspeitar que você está com alguma daquelas doenças que a gente falou, a gente vai dosar alguns hormônios, tá bem? Ou até mesmo antes de menstruar, se é uma criança que não está desenvolvendo direito ou desenvolvendo rápido demais para a idade, a gente também dosa hormônios, né? Mas pensar em testosterona como a grande causa, o grande ser místico que é responsável por você estar feliz, forte e com tesão, não, tá? Isso não. Nenhuma sociedade brasileira, nem e mundial, nem de endocrinologia, nem de ginecologia, preconiza que a gente fique dosando testosterona em mulher. E aqui, como médica da família, eu tenho que dizer isso para você.
né? Que dentre essas sociedades, tanto brasileiras como mundiais, a gente não indica repor hormônio na fase reprodutiva para fins estéticos e de performance, né? Ou seja, para emagrecer, ganhar massa muscular ou avançar ali nos esportes, né? Até porque quando a gente repõe a testosterona da mulher na menopausa, a gente volta a testosterona dela no nível da mulher e não no nível suprafisiológico para ela virar o Hulk, tá? Então não espere que quando você for dosar sua testosterona, você vai ficar com um nível de testosterona similar ao do seu marido. Não vai. Você ainda vai continuar repondo ali para estar no nível normal das mulheres, tá bem? Então, Excelente, doutora. eu acho que é isso. E uma coisa, só o último recado, para não tomar muito tempo de vocês. Se você está se sentindo cansada, falta de libido, isso pode não ser só hormonal. Então, é importante ter um estilo de vida bom. Não é ser a melhor musa fitness do mundo, mas é seguir as dicas da Jaque, praticar atividade física, tirar as dúvidas com seu médico, tá bem? E sempre conversar com parceiro ou parceira, porque libido é muito mais que hormônio. Então, para quem tem aqui acesso ao programa da APS que a gente fornece aqui, vocês podem passar comigo, com a Jaque, tirar dúvidas sobre a palestra, tá bem? E a gente está à disposição, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Jaque. Obrigada, Lúlia. Obrigada a todas e todos que estão aqui com a gente, que nos acompanharam até agora. Foi uma excelente apresentação. Acredito que a gente conseguiu trazer bastante coisa. Avançamos um pouquinho no tempo, mas tinha muito conteúdo, foi preparado com muito carinho para todos vocês. Deixo aqui o nosso QR Code pedindo a sua avaliação para saber o que vocês acharam do nosso conteúdo, da nossa apresentação, para que a gente se aprimore cada vez mais. E como a doutora Luri trouxe, entre em contato com o seu time de saúde, fale com a gente. Se você tiver dúvidas, seja sobre a palestra ou outra questão de saúde sua ou da sua família, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Super obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, tchau, Obrigada a pessoal. vocês. Até Tchau, mais. Obrigada, Tchau, Lá, tchau. obrigada, Jaque. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, tchau. doutora. Obrigada, Lá. Tchau.